uma mulher chamada Clara se disfarça de catadora de lixo no meio da cidade. Ela testemunha uma blitz ilegal de policiais e grava provas de suborno. No entanto, ao ser descoberta, sua vida se transforma em uma luta sangrenta contra uma rede criminosa maior, culminando na traição de seu próprio sangue. O sol do meio-dia castigava sem piedade, queimando o asfalto do Rio de Janeiro e fazendo o ar tremer com o calor. Entre o tráfego intenso e as buzinas, uma mulher de 27 anos caminhava com dificuldade pela calçada. Sua aparência não chamava a atenção, um boné velho e sujo cobria os cabelos, uma camiseta larga e preta, cheia de rasgos, pendia em seu corpo, e uma calça jeans preta desgastada já havia perdido a forma. Em suas costas, um grande saco de estopa balançava a cada passo, fazendo qualquer um que a visse pensar que era apenas uma catadora de lixo comum, buscando restos para sobreviver. No entanto, tudo aquilo era apenas um disfarce. Por baixo das roupas esfarrapadas, esta mulher não era qualquer um. Seu nome era Clara, uma ex-militar que servirá em missões difíceis. Seu corpo parecia exausto, mas seu olhar era diferente. Penetrante e cheio de cautela, como se pudesse atravessar a multidão. Cada passo era calmo, calculado. Ela não estava apenas vagando sem rumo, mas sim em uma missão pessoal perigosa, expor a face suja dos policiais que deveriam aplicar a lei, não vendê-la. Ao longo da rua, Clara parava de vez em quando, fingindo mexer em pilhas de lixo ou catar latas. Enquanto suas mãos se ocupavam, seus olhos trabalhavam mais rápido, observando os pontos críticos ao seu redor. Ela já sabia que haveria uma blitz hoje. E essa blitz não era uma operação oficial, mas sim um palco para extorsão dissimulada. A informação que recebeu de seu pequeno informante a levará até ali, e seu disfarce era o escudo para observar sem levantar suspeitas. O suor escorria por suas têmporas, misturando-se com a poeira em seu rosto. Mas em seu coração, Clara estava pronta. Ela sabia que não estava enfrentando apenas policiais desonestos, mas sim um nó de uma rede muito mais obscura. Ela precisava fingir fraqueza para se aproximar. Precisava parecer indefesa para não ser considerada uma ameaça. Porque por trás do boné sujo e das roupas rasgadas, havia uma determinação de aço. Hoje a verdade começaria a ser registrada, mesmo que fosse com sangue e dor. Em um cruzamento movimentado, alguns policiais militares montaram um posto improvisado. Uma pequena placa triangular escrito Blitz foi colocada de qualquer jeito na calçada, sem faixas oficiais ou identificação da operação. Clara, ainda fingindo ser catadora, fingia mexer em caixas de papelão perto de uma lixeira. Mas seus olhos não desgrudavam da cena. Ela viu como os policiais paravam veículos aleatoriamente. Sem procedimento claro, sem verificação padrão. Tudo parecia errado, e seu instinto militar disparou um alarme. Um motociclista parou com o rosto em pânico. Abriu a carteira com as mãos trêmulas e entregou algumas notas de dinheiro a um policial corpulento, que se chamava Sargento Bastos. A cena foi rápida, como se fosse rotina. Bastos pegou o dinheiro sem hesitar, guardou no bolso da calça e acenou para o motociclista ir embora. Nenhuma multa, nenhum registro de infração, apenas uma transação rápida que exalava o cheiro podre da corrupção em plena luz do dia. Clara sentiu seu peito se apertar. Ela observou cada gesto de Bastos, desde como ele olhava os motoristas com um ar ameaçador até o sorrisinho vitorioso após o dinheiro mudar de mãos. Esta era a prova viva do que ela suspeitava. A blitz era apenas uma fachada para extorquir as pessoas. Os rostos resignados dos cidadãos confirmavam que essa prática era antiga e um segredo público. Embora fingisse estar indefesa, a mão de Clara já deslizava para o bolso, segurando firme o celular que era sua principal arma. Ela sabia que este momento precisava ser registrado. Com cuidado, ela apontou a câmera do celular, ainda fingindo mexer no lixo. Seu coração batia forte, não de medo, mas de raiva. A cena do suborno, a voz sibilante de Bastos e o rosto ansioso do motorista foram gravados com clareza. Clara sabia que essa prova poderia ser uma arma para expor a sujeira deles. Mas no fundo, ela também sabia que o jogo estava apenas começando. O que ela via naquele cruzamento era apenas a ponta de uma teia muito mais suja.
Clara baixou a cabeça, como se estivesse ocupada verificando os itens em seu saco de estopa ao lado. Sua mão, que parecia tremer por causa do calor, na verdade se movia agilmente, ligando a câmera do celular barato que ela escondia sob um pano. A pequena lente espiava por entre o tecido sujo, mirando diretamente em Bastos, que estava em plena transação com outro motorista. Cada movimento, cada olhar, até o som baixo do dinheiro sendo enfiado no bolso da farda. Tudo foi gravado sem interrupção. Ela sabia o risco que corria. Bastos não era um policial qualquer. Tinha fama de ser violento e não hesitava em intimidar. Se ele percebesse que estava sendo filmado, as consequências poderiam ser fatais. No entanto, Clara estava acostumada com esse tipo de pressão. A disciplina militar que moldara seu corpo a mantinha calma. Embora o coração batesse forte, ela prendeu a respiração quando Bastos olhou brevemente em outra direção, e rapidamente ajustou a posição para que a câmera capturasse seu rosto claramente. Cada segundo era precioso, e cada segundo poderia ser o último. O barulho da rua não conseguia abafar a realidade que estava sendo exposta. O som dos carros, os gritos dos vendedores ambulantes e as buzinas se tornaram a trilha sonora perfeita para a gravação. A prova de como aquela prática suja acontecia abertamente no meio da sociedade. Clara se controlou para não mostrar nenhuma expressão suspeita, mantendo o disfarce de catadora indiferente. Mas dentro de seu peito, a raiva crescia. Ela não estava apenas coletando um vídeo, ela estava armando uma resistência que poderia explodir a qualquer momento. Para Clara, aquela prova era uma arma. Uma arma que não tinha forma de bala ou fuzil, mas de imagens e sons que não podiam ser negados. Ela sabia que muitos já tinham visto coisas assim, mas ninguém nunca ousou registrar. Agora, era ela quem estava na linha de frente sozinha, contra um sistema muito maior que ela. Enquanto o celular continuava gravando, uma coisa estava certa em seu coração. Mesmo que tivesse que enfrentar o perigo, ela nunca permitiria que a lei fosse vendida sob aquele céu escaldante. Os passos de Bastos pararam de repente quando seus olhos captaram um pequeno movimento vindo da pilha de lixo. Ele estreitou os olhos, desconfiado. Em um instante, ele se virou e caminhou rápido com passos duros. Suas botas pretas batiam no asfalto com força. As pessoas ao redor também se calaram, como se sentissem a tensão que subitamente tomou conta do lugar. Clara, que estava gravando, tentou manter o disfarce. Escondeu o celular sob o pano. Mas o olhar de Bastos já estava travado nela. Quando ele estava a apenas alguns passos, um grito cortou o ar. "O que você tá fazendo aí, porra?" Clara se assustou. Seu corpo enrijeceu. Mas ela ficou quieta. Tentou cobrir a tela do celular com a mão trêmula, fingindo não entender. Mas Bastos não era tolo. Com velocidade e força total, ele agarrou a mão de Clara, arrancou o celular barato dela e olhou rapidamente para a tela, que ainda estava ligada. Seu rosto se tornou feroz. E antes que Clara pudesse reagir, ele jogou o celular com força no asfalto. O som do plástico e do vidro quebrando ecoou nos ouvidos de todos. A multidão ficou chocada, de boca aberta. Alguns quiseram avançar, mas sua coragem sumiu ao ver o olhar de Bastos, como de um animal selvagem. Os pedaços do celular estavam espalhados, a tela trincada. E com isso a prova que Clara coletou parecia ter desaparecido diante de seus olhos. Clara ficou parada. Seus olhos encaravam os destroços com uma mistura de raiva, frustração e uma determinação que se tornava ainda mais forte. Ela percebeu que Bastos tinha acabado de mostrar quem mandava ali, e a mensagem não era só para ela, mas para todos que ousavam olhar. Um silêncio tenso cobriu o cruzamento. Bastos ficou parado, com o peito estufado, olhando ferozmente para as pessoas. O som das buzinas dos carros presos no trânsito parecia distante, contrastando com a tensão no ar. Enquanto Clara, mesmo com o corpo rígido, jurava em seu coração, a prova podia estar destruída, mas sua determinação jamais seria. Bastos podia quebrar seu celular, mas não podia quebrar os olhos e a memória de uma militar pronta para lutar de qualquer maneira. A raiva de Bastos explodiu depois de destruir o celular.
Sem dar chance para Clara se levantar, ele ergueu a perna e chutou seu corpo com força. O impacto a jogou contra uma pilha de ferro velho na calçada. O som de seu corpo batendo no metal foi ouvido por todos. Clara gemeu de dor, mas antes que pudesse respirar, Bastos avançou sobre ela, o rosto cheio de ódio. Seus olhos brilhavam, como se quisesse deixar claro que o poder estava em suas mãos. Brutalmente Bastos pisou em Clara várias vezes. Suas botas atingiram o estômago, o peito e os ombros da mulher sem piedade. Cada pisão fazia Clara perder o fôlego, seu corpo sacudindo sobre o metal. As pessoas ao redor apenas se entreolhavam. Algumas cobriam a boca, outras recuavam com medo. Sabiam que aquilo era um absurdo, mas ninguém se atreveu a interferir. A aura de intimidação de Bastos era forte demais, e o medo do que aconteceria se o desafiassem paralisava a todos. Não satisfeito, Bastos pegou o cacetete que estava preso em seu cinto. Com força total, ele o balançou contra a cabeça de Clara. O som da madeira batendo no osso foi claro, fazendo alguns na multidão gritarem baixo. O corpo de Clara fraquejou, seus olhos escureceram e uma dor aguda perfurou sua cabeça. Ela tentou resistir, mas o mundo lentamente desapareceu. Em um instante sua força se foi e ela caiu, inconsciente sob o sol escaldante. Bastos ficou parado sobre ela, peito estufado ofegante, mas com um sorriso cruel de satisfação. Ele olhou ao redor, desafiando qualquer um a dizer algo. Ninguém se moveu. Apenas o silêncio. Um silêncio que confirmava o tamanho do medo que ele criava. Sob o calor intenso, Clara estava caída, desmaiada. Enquanto seu carrasco permanecia arrogante no meio da multidão silenciosa. A cena era o retrato mais nu de como a lei podia ser manipulada por aqueles que deveriam protegê-la. A luz branca e penetrante de uma lâmpada fluorescente foi a primeira coisa que Clara viu quando sua consciência lentamente retornou. O cheiro de remédios e antisséptico enchia a pequena sala da UPA, unidade de pronto atendimento. Passos de enfermeiros soavam abafados do lado de fora. Sua cabeça latejava terrivelmente. Cada pequeno movimento enviava dor das têmporas até a nuca. Seu corpo estava coberto de hematomas. O peito e o estômago ainda doíam dos pisões brutais de Bastos. Mas embora a dor prendesse seu corpo, sua consciência voltou com algo que não podia ser contido, uma raiva que fervia por dentro. Seus olhos olhavam vagamente para o teto branco, mas seus pensamentos iam fundo. A imagem do celular destruído, da prova perdida e do rosto satisfeito de Bastos dançavam em sua mente. Por um momento, ela se sentiu frustrada, como se todo o esforço tivesse sido em vão. Mas a alma de uma militar não conhece a palavra desistir. Quanto mais forte a pressão, mais dura a determinação. Bastos podia ter destruído o celular, mas nunca poderia destruir a memória e a coragem de Clara. A prova física estava destruída, mas a verdade vivia dentro dela. Lentamente ela se levantou da cama. Suas mãos tremiam de dor, mas seu olhar não era mais frágil. De uma pequena mochila escondida sob a cama, ela tirou as roupas que eram sua verdadeira identidade, uma blusa preta simples e uma calça camuflada do exército. Ela se olhou no pequeno espelho ao lado da cama, tirou o boné sujo e amarrou seus longos cabelos negros para trás com um elástico. A mudança não era apenas de aparência, era um lembrete de quem ela realmente era. Ela não era uma catadora. Ela era uma militar pronta para lutar, mesmo que fosse contra a maré. Quando a roupa de combate aderiu ao seu corpo, sua aura mudou completamente. Seu olhar era afiado, cheio de determinação, muito diferente do olhar frágil de uma vítima recém-espancada. Clara respirou fundo, reacendendo o espírito que havia sido brevemente apagado. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, talvez cheio de armadilhas ainda mais perigosas. Mas uma coisa era certa, ela não pararia até exigir justiça. Das feridas e da dor, nasceu uma nova e ardente determinação. Bastos e quem quer que o protegesse deveriam se preparar para enfrentar a fúria de uma Clara que havia se reerguido. Clara caminhou decididamente em direção ao batalhão da polícia militar onde Bastos trabalhava. Seus passos eram firmes, ecoando no chão, uma aura de coragem que não podia ser escondida.
Sua blusa preta e calça camuflada estavam justas, reforçando a identidade que ela escondeu por tanto tempo. Assim que ela abriu a porta, todos os olhares se voltaram para ela. A sala, normalmente cheia de conversas, digitação e telefones tocando, ficou em silêncio. Ninguém esperava uma mulher entrar com um olhar tão penetrante. Especialmente gritando alto por um nome, Bastos. Por um momento todos se entreolharam. Os rostos dos policiais que estavam trabalhando de repente ficaram tensos. Suas mãos pararam de escrever. Até a respiração parecia ter parado. A tensão foi quebrada quando alguns que conheciam o nome sussurram, lembrando o que tinha acabado de acontecer na rua. Clara não se importou. Sua voz ecoou novamente, desta vez mais alta, desafiando qualquer um a negar. Sua coragem fez os policiais congelarem em suas cadeiras. Sem saber se baixavam a cabeça ou enfrentavam o olhar daquela militar que trazia fúria. Logo passos vieram de uma sala interna. O capitão Moraes, superior de Bastos, saiu com o rosto tenso. Sua postura era imponente, com a farda impecável, apesar do caos em sua sala. Ele olhou para Clara com cautela, como se medisse quem era aquela mulher. Senhora, vamos conversar com calma, disse ele em tom apaziguador, embora seu maxilar tenso mostrasse a pressão. Clara o encarou. Com voz firme, ela contou tudo. A blitz ilegal, a propina recebida por Bastos, e o tratamento brutal que a deixou inconsciente na rua. Moraes ouviu atentamente, braços cruzados. Ocasionalmente ele balançava a cabeça, tentando mostrar cooperação na frente dos outros membros que assistiam ansiosamente. Eu prometo, senhora. Esse meu subordinado será punido da forma mais severa, disse ele, tentando acalmar a situação. No entanto, por trás de seus olhos havia uma inquietação sutil. Algo que o instinto aguçado de Clara captou. Ela sabia que aquelas palavras doces poderiam ser apenas uma tentativa de apagar o fogo. Mas para Clara, não se tratava mais de palavras. Sua presença no batalhão naquele dia era um sinal de que ela estava pronta para lutar. Não importava quantas pessoas ela tivesse que enfrentar. O capitão Moraes estava ereto diante de Clara, tentando mostrar a autoridade de um líder. Sua voz era firme, mas cuidadosa, ao dizer, eu prometo, senhora, meu subordinado será punido severamente. A frase soaria convincente para um leigo. Mas para os ouvidos de uma militar como Clara, a entonação sutil e a pequena pausa entre as palavras carregavam uma dúvida difícil de esconder. A sala, antes tensa, ficou em silêncio, como se todos esperassem a resposta de Clara à promessa do comandante. Clara olhou diretamente nos olhos de Moraes. Seu olhar era frio, investigativo. Como se quisesse penetrar a máscara que o oficial usava, ela podia ler a inquietação disfarçada, podia sentir a falta de convicção por trás da postura calma de Moraes. No entanto, ela escolheu o silêncio. Sua boca permaneceu fechada, não porque acreditasse, mas porque sabia que palavras adicionais seriam inúteis. Sua experiência era suficiente para entender. Dentro da corporação policial, muitas promessas terminavam apenas como palavras vazias, e o jogo da lei raramente seguia reto. Lentamente, Clara virou o rosto. Ela não queria ficar presa mais tempo naquele círculo de diplomacia barata envolta em formalidade. Seus passos eram pesados, mas firmes, enquanto ela saía do batalhão. A porta pesada rangeu ao fechar atrás dela, deixando a sala cheia de olhares vazios dos policiais que permaneciam em silêncio. Lá fora, o vento quente da tarde bateu em seu rosto, mas não foi capaz de apagar o fogo em seu coração. Para Clara, o que ela acabará de ouvir era apenas conversa fiada para abafar a situação. E naquele ponto, sua determinação se solidificou. Ela sabia que seu próximo passo não seria sobre relatórios ou procedimentos, mas sobre ações reais que ela mesma teria que tomar. Ela não podia depender de promessas frágeis, especialmente de alguém cujo olhar guardava dúvidas. Clara sabia que o que a esperava seria mais perigoso. Mas ela também sabia que somente com coragem inflexível a verdade poderia ser estabelecida. A promessa do capitão Moraes podia ter soado alta, mas para Clara, apenas suas próprias ações falariam. Apenas alguns passos após deixar a porta do batalhão, o corpo de Clara foi atingido por um chute violento por trás.
O golpe foi tão forte que ela foi jogada no chão de cimento. Seus cotovelos e joelhos bateram com força, causando uma dor aguda. Ela mal teve tempo de respirar, mas seu instinto ordenou que se virasse. Diante dela estava Bastos. Seu rosto estava vermelho, seus olhos queimando como brasas. Sem conversa, sem procedimento, apenas raiva pura explodindo sem controle. Bastos parecia uma fera que havia reencontrado sua presa. Antes que Clara pudesse se levantar, Bastos agarrou seu braço com um aperto de ferro. Ele arrastou o corpo de Clara pelo pátio, como se ela fosse apenas um saco vazio. Alguns outros policiais que viram apenas ficaram parados. Alguns olharam para baixo, outros fingiram estar ocupados. Ninguém se atreveu a parar o ato brutal, como se todos soubessem que enfrentar Bastos só traria problemas. Clara tentou lutar, mas a dor e as feridas em seu corpo limitavam seus movimentos. Ela só podia olhar ao redor com raiva, percebendo quão profundo era o medo que silenciava a todos. Bastos finalmente jogou Clara dentro de um grande depósito não muito longe do batalhão. A porta de ferro enferrujada rangeu alto ao ser empurrada, um som ensurdecedor. Lá dentro, a atmosfera era sombria. Buracos no telhado deixavam a luz do sol entrar em feixes finos que batiam no chão empoeirado. O cheiro de ferro velho e madeira podre enchia o ar, criando uma atmosfera abafada e sinistra. Cada passo de Bastos no chão ecoava, como se para confirmar que esta era a arena que ele escolheu para sua violência. Clara levantou-se ofegante. Seu corpo ainda doía, mas seu olhar permanecia firme. Ela encarou Bastos sem medo. Como se as feridas que acabará de receber fossem apenas um lembrete de que a luta não havia terminado. Bastos se aproximou, punhos cerrados, pronto para atacar. Aquele depósito agora era a testemunha silenciosa da luta entre um agente que se sentia acima da lei e uma mulher que se recusava a curvar-se à injustiça. E sob a luz que entrava pelas frestas, o rosto de Clara, coberto de poeira, parecia brilhar, deixando claro que ela não desistiria tão facilmente. O som de socos ecoou pelo depósito abandonado. Bastos desferia golpes impiedosamente, atingindo o rosto e o corpo de Clara com a brutalidade de um criminoso uniformizado. Cada golpe era acompanhado por gritos de raiva: "Não se mete comigo, sua vadia. Eu sei quem está por trás de você." A frase perfurou os ouvidos de Clara. Não era apenas uma ameaça, mas um reconhecimento vago de que havia uma força maior protegendo Bastos. Sangue escorria do canto de sua boca, mas seu olhar nunca se apagou. Alguns policiais estavam parados na porta do depósito, assistindo a tudo com rostos impassíveis. Eles se entreolharam, mas ninguém se moveu para parar. O silêncio deles não era por não saberem o certo e o errado, mas por medo das consequências que eram muito maiores do que salvar uma mulher. A sombra do poder que cobria Bastos era muito escura, muito assustadora. Clara percebeu que não podia esperar ajuda. Esta luta, ela teria que terminar com as próprias mãos. Mesmo com o corpo coberto de feridas. Com o resto de sua força, Clara controlou a respiração, suportando a dor que prendia seus ossos. Quando Bastos baixou a guarda por um segundo, ela aproveitou o momento. Sua perna subiu alto, acertando o rosto de Bastos com um chute forte que fez o homem cambalear para trás. Imediatamente a aura de Clara mudou. Ela não era mais a catadora frágil e indefesa, ela era a militar se erguendo da poeira. Ela lançou uma saraivada de ataques, socos, chutes, cotoveladas. Tudo desferido sem pausa, atingindo o corpo robusto de Bastos até que ele não conseguisse revidar. Bastos finalmente caiu. Seu corpo tremia, sua respiração estava ofegante. Clara ficou de pé, o rosto coberto de poeira e sangue. Seu peito subia e descia, exausta. Mas seus olhos não se desviaram do corpo do homem. Em seu olhar penetrante havia uma mensagem clara: o poder sujo não pode oprimir para sempre. Mesmo sozinha, mesmo ferida, Clara mostrou que a coragem de uma mulher poderia destruir a arrogância de um agente que se sentia acima da lei. O depósito agora era testemunha do despertar de uma militar que se recusava a se curvar à injustiça. Bastos estava caído no chão empoeirado. Seu corpo estava ferido pelos ataques de Clara.
Ele respirava com dificuldade, sangue escorrendo pelo canto da boca. Mas ainda havia um resquício de arrogância em seu sorriso. Com voz rouca, ele lançou palavras que atingiram Clara em cheio. Você acha que eu sou o único sujo? Isso tudo faz parte de um esquema enorme, muito maior do que você imagina. Até o Moraes está nisso há muito tempo. As palavras saíram entrecortadas, mas deixaram um rastro frio no ar. Clara congelou. Seu peito bateu forte, seus pelos se arrepiaram. Não de medo, mas porque sua consciência acabará de ser abalada por uma verdade amarga. Clara encarou Bastos, que ainda ofegava, tentando ter certeza de que aquilo não era apenas uma tentativa de ganhar tempo. Mas o olhar satisfeito de Bastos parecia confirmar que ele tinha acabado de revelar um segredo muito maior. A palavra esquema ecoou em sua cabeça, criando uma imagem sombria de uma força estruturada que ia além de um policial de rua. Se Moraes, um oficial que parecia tão firme em público, estava realmente envolvido, significava que todo o sistema estava contaminado da raiz ao topo. A mente de Clara girou. A lembrança do olhar vago de Moraes ao prometer punir seu subordinado agora fazia sentido. A promessa não era um sinal de justiça, mas um jogo político para abafar o problema. Bastos era apenas um peão autorizado a agir nas ruas, enquanto por trás dele havia mestres controlando um jogo muito maior. Essa constatação apertou o peito de Clara, mas ao mesmo tempo reacendeu fogo em seu coração. Ela sabia que sua luta não era mais contra um policial sujo, mas contra um círculo sombrio que envolvia o alto poder. Clara cerrou os punhos, segurando a emoção que explodia por dentro. Ela olhou para Bastos, quase inconsciente. Seu corpo estava fraco, mas ele ainda era capaz de espalhar ameaças com palavras. Em silêncio, Clara jurou, se realmente havia um grande esquema escondido atrás da farda, ela o exporia, mesmo que custasse sua vida. O que acabará de sair da boca de Bastos era apenas um pequeno pedaço da conspiração. E naquele momento, Clara percebeu que sua luta tinha acabado de entrar no capítulo mais perigoso. Naquela noite, em um quarto pequeno iluminado apenas por um abajur, Clara sentou-se com o rosto tenso. Diante dela estavam vários documentos que ela conseguiu secretamente com um conhecido da inteligência. Os papéis estavam cheios de números, registros de transações e listas de nomes. Cada folha que ela virava tornava sua respiração mais pesada. Ela não via mais apenas práticas sujas de rua, mas um padrão estruturado, organizado. Todas as trilhas de dinheiro, todos os fluxos de transação se conectavam a nós maiores. Seus olhos pararam em uma página que registrava comprovantes de transferência. Os valores não eram pequenos. Milhões de reais movidos com assinaturas eletrônicas em nome de projetos fictícios. A partir dali, o nome de Bastos aparecia repetidamente, não como o ator principal, mas como um capanga que recebia e distribuía. No entanto, o que fez o sangue de Clara gelar foi outro nome que apareceu ainda mais claramente, Capitão Moraes. O homem que estava diante dela naquela tarde com uma postura firme e promessas fortes também estava na lista de recebedores. Todas as dúvidas de Clara foram respondidas. A promessa de Moraes era apenas um escudo para proteger a si mesmo. Clara continuou lendo e na sessão seguinte seus olhos pararam novamente. Havia um nome de maior peso, mais perigoso. Um general do exército na ativa, que ainda ocupava uma posição importante na estrutura militar do país. O nome estava escrito com cuidado, mas as provas de transferência e notas de reuniões secretas anexadas aos documentos reforçavam seu envolvimento. Este era o verdadeiro mestre, o controlador da rede criminosa por trás das cortinas, que rege o jogo desde as ruas até as salas de reunião de altos funcionários. Esse fato apertou o peito de Clara, como se o ar frio da noite tivesse se transformado em um peso em seus pulmões. Cerrando os punhos, Clara olhou para a pilha de documentos com os olhos em chamas. Ela agora entendia a complexidade do problema que estava enfrentando. Não apenas policiais de rua, não apenas um batalhão, mas uma rede de poder entrincheirada nos uniformes, fundida com o sistema do Estado. Diante dela, a justiça parecia uma sombra tênue, quase impossível de alcançar. Mas para Clara, não havia como voltar atrás. Esses documentos eram a chave para expor a podridão.
E naquela noite, em meio ao silêncio, ela jurou: atacaria diretamente o coração da conspiração, mesmo que a aposta fosse sua própria vida. Clara olhou para os documentos como quem olha para um campo minado. Cada linha, número e nome mostrava um caminho mais longo do que ela imaginava. A blitz ilegal na esquina era apenas um pequeno palco. Nos bastidores, o dinheiro fluía por empresas de fachada. Mercadorias ilegais eram comercializadas com documentos falsos, e redes de narcotráfico operavam sob a proteção do uniforme. Os padrões se conectavam. Uma transferência levava a outra conta. Uma assinatura abria acesso a depósitos que nunca haviam sido tocados pela lei. A raiva que queimava agora se misturava a um medo frio. Se os culpados eram realmente protegidos até o mais alto nível, então publicar as provas não seria apenas embaraçoso para eles. Significaria uma guerra contra uma instituição que tinha o poder de silenciar, fazer desaparecer e até mesmo encobrir o caso com mentiras oficiais. Clara calculou os riscos como uma militar calcula um mapa de missão. Cada passo tinha que ser preciso. Cada testemunha protegida, porque um pequeno deslize poderia parar toda a investigação. Por um lado, seu instinto gritava: exponha tudo agora. Entregue as provas à mídia, a uma agência independente. Deixe o público ficar furioso e exigir ação. Por outro lado, sua mente militar alertava sobre o perigo oculto. Essa rede não hesitaria em usar a violência. Eles tinham aliados na burocracia, nas mesas administrativas, nas salas de reunião. Atacar abertamente sem estratégia significava colocar sua própria vida e a de seus entes queridos à beira do abismo. Finalmente, naquela encruzilhada, Clara escolheu o caminho mais perigoso, porém calculado. Ela coletaria mais provas, uniria os fios soltos, construiria alianças confiáveis, então, atingiria um por um os nós da rede. Não de forma imprudente, mas com um plano capaz de expor todas as sombras por trás do Estado. Sua decisão estava tomada. Por trás dos uniformes de honra que eles usavam, a verdade seria arrancada. Pelo menos ela tentaria, mesmo sabendo que o preço a pagar poderia ser mais alto do que ela jamais imaginou. A partir daquela noite, a pressão começou a vir de todas as direções. Telefonemas anônimos não paravam de chegar. Uma voz grossa do outro lado ameaçava a segurança de sua família se ela ousasse abrir a boca. As ameaças não eram apenas blefes. Simultaneamente, Clara começou a notar sombras estranhas seguindo-a na rua. Sempre que ela olhava para trás, havia uma motocicleta a seguindo de longe. Havia um carro que parava por muito tempo na esquina da UPA. A situação lembrava as táticas de vigilância da inteligência. Um sinal claro de que ela estava sendo monitorada de perto. A estranheza ficou ainda mais evidente quando uma notícia chocante chegou aos seus ouvidos. Bastos, embora tivesse sido dominado e levado sob custódia, desapareceu de repente sem deixar vestígios. O registro oficial dizia que ele foi transferido. No entanto, nenhum oficial conseguiu mostrar os documentos dessa transferência. O desaparecimento de Bastos não foi coincidência, foi um sinal de que mãos poderosas estavam trabalhando nos bastidores, removendo um peão do tabuleiro para que ele não revelasse mais segredos da rede. Tudo isso confirmou para Clara que seu inimigo não era mais uma pessoa, mas um sistema que se espalhava em todas as direções. No entanto, em meio à pressão crescente, Clara se recusou a vacilar. Seu corpo ainda estava ferido, seu rosto ainda tinha marcas, mas seu olhar estava mais afiado. As ameaças apenas a faziam perceber que estava no caminho certo. Cada ato de terror, cada sombra que a seguia, era apenas a prova de quão frágeis eles eram por trás de seus uniformes e patentes. Se não fosse pelo medo, não gastariam energia para silenciar uma única mulher que consideravam estar sozinha. Com a respiração pesada, mas cheia de convicção, Clara olhou para si mesma no pequeno espelho do quarto. O rosto ferido não era um sinal de fraqueza, mas um símbolo de coragem testada. Ela cerrou os punhos e jurou em seu coração: não importa o tamanho do sistema que tentasse silenciá-la, ela continuaria avançando. Ela abriria, camada por camada, essa podridão. Até que todos que se escondiam atrás do uniforme de honra fossem forçados a ficar sob a luz da verdade.
Naquela tarde, com passos firmes, embora seu corpo ainda estivesse dolorido, Clara carregava uma pasta com os documentos secretos em direção a uma organização independente de direitos humanos. Todas as notas de transação, listas de nomes e provas do envolvimento de altos funcionários estavam ali. Cada passo parecia pesado, não pelas feridas físicas, mas pelo peso da responsabilidade. Ela sabia que assim que entregasse as provas, não haveria volta. Ou ela abriria a porta para a justiça, ou abriria a porta para a morte. Mas exatamente quando ela estava prestes a chegar ao seu destino, a rua de repente ficou silenciosa. De um beco estreito, um grupo de homens vestidos de preto surgiu, movendo-se rapidamente de forma treinada. Eles não gritaram, não deram aviso, apenas atacaram brutalmente. Clara lutou com toda a força, bloqueando socos e chutando forte. Mas eles eram muitos. A pasta com os documentos se tornou o alvo. Em meio à luta, um dos homens finalmente conseguiu agarrar a pasta, arrancando-a das mãos de Clara, e recuou alguns passos. A respiração de Clara estava acelerada, seus olhos semicerrados de raiva. Ela se preparou para recuperar a pasta. Mas, de repente, um deles tirou a máscara preta que cobria seu rosto. Ao ver quem era, o corpo de Clara travou, como se 1000 facas a tivessem perfurado. Aquele rosto era o de seu próprio irmão, o coronel André, um oficial de alto escalão do exército em quem ela sempre confiou como modelo. Seu irmão estava parado, imponente. Seus olhos estavam frios, seus lábios se curvaram em um sorriso fino, cheio de desprezo. Você está lutando contra algo do qual seu próprio sangue já faz parte. Ele falou baixo, mas alto o suficiente para destruir a alma de Clara. Essas palavras destruíram o resto de convicção que ela tinha. O mundo em que ela acreditava desmoronou instantaneamente, deixando um vazio e um sentimento de traição insuportável. Sob a luz ofuscante do sol, o rosto de Clara congelou. Seus olhos estavam vazios, olhando para a figura que acabará de roubar tudo dela. A história paira no ar, deixando uma pergunta amarga e ardente: quem é o verdadeiro inimigo?